Olá, bem-vindas ao episódio de hoje. Como vocês perceberam, a gente começou trazendo um pouco do som desse instrumento, muito para a gente trazer talvez mais esse olhar interno, porque hoje a gente vai falar sobre meditação. Sempre que eu converso com os meus alunos sobre meditação, é sempre uma questão e sempre me perguntam: mas como é meditar, né? Qual é a sensação que é sentida, que é experienciada durante a meditação? Será que eu preciso realmente ir para lugares muito mágicos e transcendentais para efetivamente eu meditar? E olha, eu te digo que não precisa ter esses momentos de nirvana, de uma transcendência absurda com relação à sua meditação. E não espera isso da sua meditação. Ainda mais se você é iniciante, se você está iniciando uma prática de meditação. Há pouco tempo eu tive uma experiência de Vipassana, que é uma meditação em silêncio que você faz, você fica durante 10 dias sem falar. A gente tem uma experiência muito imersa durante a prática de meditação. E ali, durante aqueles 10 dias, sem precisar falar, eu entendi um pouco, bem pouco mesmo, do que é a gente se entregar para a meditação de uma forma de não julgamento dela, né? Então eu me recordo nos primeiros dias que a gente se colocava para sentar e para começar a falar sobre meditação, sempre era um pouco angustiante, porque teria que se mover pouco, né? Mover pouco o corpo, teria que só realmente observar a respiração e não julgar se está muito rápida, se está muito devagar. Então eram formas que inevitavelmente você ia sair um pouco do seu padrão de mental mesmo. A gente está toda hora julgando, né, as coisas e sempre lembrando e sempre julgando também o que é de aversão, no sentido de eu não gosto disso, e também de desejo, né, do tipo, isso eu gosto. Então a gente está sempre apegado ou na aversão ou no desejo, né, e o Vipassana fala muito sobre isso. A meditação como uma forma de não ter esse tipo de apego.
de não ter nem aversão e tampouco ter esse desejo. Eu sei, não é fácil, mas acho que se a gente começa a maturar um pouco sobre isso, a gente começa a entender um pouco do caminho da meditação. Então, por isso que a gente iniciou hoje através do Nada Yoga, que o Nada significa som em sânscrito. Então, Nada Yoga nada mais é do que esses mantras, os instrumentos que existem no yoga e propriamente na cultura indiana também. Então, a gente iniciou cantando o mantra Lokaha Samasta Sukhino Bhavantu. O mantra de hoje escolhido, né, ele fala sobre que todos os seres sejam livres e felizes e que de alguma forma a gente possa contribuir para essa felicidade, né? Então, que de alguma forma a gente consiga ajudar alguém a ser feliz, ou na minha fala, na minha ação, de alguma forma eu consiga proporcionar felicidade para as pessoas, né? Também uma coisa que a gente sempre fala, eu e os meus alunos, é que o yoga ele é individual, a gente pratica sozinho no tapetinho, mas ele realmente é inevitável, ele realmente é para o outro, porque à medida em que você medita, ou à medida em que você faz asana, postura física, você está sim trabalhando o seu autoconhecimento e é impossível você não levar isso adiante para, enfim, para quem você, para os seus filhos, para o seu marido, esposa, o que seja, ou pessoas da sua família, do seu convívio. Então é impossível não espalhar o que você experiencia no tapete com as pessoas ao seu redor. A meditação eu sinto que é exatamente o mesmo caminho, assim. A gente medita, óbvio que é pra gente, mas a gente também medita muito pra gente ter mais autocontrole, mais consciência e cada vez mais ter um estado equânime da mente, para aí sim a gente ir para o mundo e conseguir lidar com o mundo fora. O mundo não vai parar. Né? O mundo não vai parar para que você tenha paz, né? E confiança e plenitude interna. Então faça isso por você, que inevitavelmente você vai espalhar isso para o mundo e para os outros ao seu redor. A gente vai iniciar, vou deixar aqui o nosso instrumento de lado, a gente vai falar hoje sobre 5 pilares que eu acho muito importante quando a gente fala sobre meditação. O primeiro é sobre a sua intenção de prática. É muito importante que você tenha sempre uma intenção na sua prática de meditação e também na postura física, no asana, tá? A gente fala isso de sankalpa, né? Então, sempre que você se sentar para meditar, coloca uma intenção. Lembra do porquê que você parou durante 10, 15, meia hora, ou que seja, 1 hora. Mas por que você sentou aqui? Né? Qual é a sua intenção sincera para essa prática? Então, hoje, antes da nossa meditação guiada acontecer, eu vou pedir para você lembrar e para você colocar mesmo assim à sua frente uma intenção sincera. E não é uma intenção vinda do ego, é uma intenção realmente do coração. E você vai sentir quando é realmente de dentro de você, internamente, bem do coração. Então, a gente tem essa intenção sincera. A gente tem a nossa postura física. Então, é muito comum também que o aluno me pergunte como que eu consigo ficar durante um tempo considerável, 5, 10, 15 minutos, para quem não está habituado a sentar para meditar, é bastante tempo, né? Então, como que eu consigo sentar e não me sentir desconfortável? Tem 2 coisas aí legais de dizer, assim, a gente vai sentir desconforto, tá? Meditar não é fácil, mas é possível, tá tudo bem. Mas observa que a gente pode trazer uma postura física que se adeque ao seu corpo. Eu vou mostrar uma que eu gosto e que eu percebo que para mim faz muito sentido. Que é assim, a gente está aqui sentado no tapetinho, certo? Finge que não tem essa almofada. E agora eu vou trazer uma almofada abaixo dos meus isquios. Então, o que muito acontece com os alunos é a coluna fechar. Então, você se senta um pouco aqui, com o pubis para frente, os isquios para dentro. Isso não tá legal. Imagina você ficar aqui 5 ou 10 minutos ou mais com a coluna arredondada dessa forma. Assim você não permite o ar passar através da sua coluna vertebral. Então não tá legal aqui. A gente pode fazer de 2 formas. Ou você pega uma almofada, ou se você tem um bloco também pode usar. Eu vou te mostrar das 2 formas. Com o bloco, é só sentar acima do bloco, mas tenta não sentar com todo o bumbum no bloco. São só os isquios, os ossinhos, bem no início do bloco, tá? Você vai perceber que o seu pubis ele vai descer e o seu bumbum ele vai girar um pouquinho para trás. Não muito, tá? Só um pouquinho. Aqui você percebe que o seu quadril ele está mais alto do que os seus joelhos.
Então você consegue relaxar os seus joelhos dessa forma. Muito comum isso aqui acontecer também, né? Dos joelhos subirem. Aqui você não tem, não é uma postura cômoda. Então, por isso a gente deixa sempre o quadril mais alto do que os joelhos, tá? Isabela, mesmo assim tá desconfortável porque os meus joelhos estão subindo. Não tem problema. Tenta trazer uma almofada, talvez seja melhor, mesma dinâmica. Coloca lá embaixo dos ossinhos do bumbum. Se você tem 2 blocos ou 2 almofadas, eleva os joelhos e coloca abaixo, tá? Dos joelhos. E aí, tudo bem, os seus joelhos vão ficar um pouco maiores, mais altos do que o seu quadril. Mas, pelo menos, você consegue relaxar as pernas. Se nenhum desses está legal também, não tem problema. Você vai para a parede, tá? Então, você busca a parede, vai lá próximo da parede, os isquios no solo e você vai sentir a sua coluna tocando na parede. Tenta não trazer a cabeça tocando na parede também, porque é muito comum, você pode dormir aqui, né? Porque está muito relaxado. Então a cabeça ela vem um pouquinho para frente, o queixo ele vem um pouquinho para frente, queixo sempre paralelo ao solo. Pode relaxar as pernas à frente, pode fazer perninha de índia, né? Observa que fica melhor para você, ou até mesmo um pouco de Padmasana. Aqui a gente está em meio Padmasana. Então, observa se essa postura talvez na parede seja melhor para você, porque aí você encosta a parede, as costas na parede. Combinado? Eu vou vir aqui à frente e trazer a almofada por debaixo, que já me atende, já faz sentido para mim. Então, essa foi como você pode fazer com a sua postura física para que fique cômodo para você. Enquanto meditar, observa sempre que a sua coluna precisa estar reta. Então, não faz isso com a coluna. Tenta sempre rodar os ombros para trás e para baixo, apoiar as mãos sobre os seus joelhos, pode dobrar um pouquinho os cotovelos, levemente tocam aqui próximo às costelas. Palma da mão voltada para cima, voltada para baixo. Aqui, hoje, a gente não vai adentrar em nenhuma técnica de meditação propriamente, sabe? Muito específico, por exemplo, porque tem algumas técnicas de meditações que você faz mudras, que são gestos reflexológicos com as mãos. A gente aqui simplesmente vai observar a respiração e observar o corpo físico. Combinado? Então, esse aqui seria a postura para você sentar e meditar confortavelmente. Sempre colocando o espaçamento entre ombro e ouvido, o queixo paralelo ao solo. E aí você pode relaxar as mãos sobre os joelhos e fechar os seus olhos. E é assim que você vai seguir durante a prática. Durante a sua prática de meditação, tenta não mover o corpo. Por quê? Porque isso é o seu corpo dizendo, eu gosto disso, eu não gosto dessa sensação que está vindo. Não, dessa sensação eu gosto. Não, mas espera, agora minha perna está com câimbra, eu não gosto dessa sensação. E você vai ficar nesse jogo, nesse duelo o tempo inteiro, da aversão e do desejo. Lembra que a meditação é uma forma também da gente tentar acessar isso? Então, assim, dá voz, óbvio, ao seu corpo físico, se ele precisar se mover, mas antes de dar voz a ele, observa se é sabotagem, porque a gente sabe. Ou se realmente você precisa se mover, porque senão você, enfim, pode até entrar num estado tão desconfortável que você não vai dar qualidade para sua meditação. Tá? Então, eu sei que você consegue perceber quando que é essa linha tênue, tá? Da sabotagem e também, não, eu preciso mover meu corpo. Não fica na tortura, move o corpo se você precisar. Perfeito? E aí a gente tem o nosso terceiro pilar, que será o foco, tá? Então, é isso que eu disse. Existem diversos tipos de meditação, tá? E talvez hoje seja o momento que a gente vai trazer o foco somente para a nossa respiração. Então a gente vai levar o foco para as narinas a todo momento e vai observar esse ar entrando e ar saindo. Eu não vou controlar o ar, eu não vou fazer pranayama com vocês hoje, que seriam os exercícios respiratórios, tá? A gente só vai observar, esse ar entrou, esse ar saiu. E óbvio, na sequência da guiança de hoje, eu vou também levar atenção para outras partes do corpo. Então, o foco ele vai ser distribuído em decorrente à prática. Então, uma hora a gente vai estar
prestando atenção nos nossos pés, outra hora no nosso quadril, depois na coluna, em pés, mãos, e assim a gente vai evoluindo até o topo da cabeça. E sempre com a respiração através das narinas. Perfeito? Então a gente vai trazer o foco para isso. Tem muitas pessoas, por exemplo, que quando meditam, levam foco para pontos de energia, somente para respiração e fazem pranayamas. Também já observei alguns tipos de meditações que fazem imagens, né? Agora observa, lembra de alguma coisa, ou então leva a sua atenção para uma imagem assim, assim, assado, uma cor acima do topo da cabeça. Esses são pontos de foco, tá? Mas hoje a gente vai dar esse outro foco que é com relação ao nosso corpo físico, tá? Então a gente tem a intenção sincera, o nosso sankalpa, a forma como a gente senta. Lembra de Sukha Nistira, que a gente falou lá no primeiro episódio sobre asana? Sukha é essa postura cômoda e também essa postura estável. A gente vai trazer para cá hoje, tá? E a gente também falou do foco, que vai ser a atenção para o nosso corpo físico, nesse caso dessa meditação, tá? Outra coisa que é interessante dizer, que eu pontuei aqui também para falar com vocês hoje, os outros dois últimos, não menos importantes, é a atmosfera que você cria para poder praticar a meditação. A gente está aqui num estúdio de yoga excelente para isso, né? Silêncio, tenta não criar muitos empecilhos para que você possa meditar. Talvez você esteja aí me vendo em cidades grandes, né? Então, assim, eu, por exemplo, estou em Barcelona, aqui é um caos. Então, se eu sempre buscar não, eu preciso meditar no local muito sossegado, sem som de nada, vai ser um pouco impossível eu morando numa cidade como moro, né? Então, assim, óbvio, se você mora numa cidade pequena, que você sente que tem mais silêncio, perfeito. Mas se você não mora, pelo menos tenta vir para algum espaço que você realmente traga mais atenção para si, mas não fica buscando o tempo inteiro o melhor cenário para você meditar. Porque a vida não vai te dar a melhor condição para você fazer as coisas. Você que tem que buscar isso na vida, né? Então, só lembra disso. Eu preciso de um local para sentar, confortável, pode ser até uma cadeira. Tentar realmente não ter tanto som, mas trazer um movimento mais interno do que propriamente externo. Combinado? E o último, não menos importante, é a repetição. Eu sei, é difícil, nossa, fazer isso de uma rotina, né? Meditar a todo tempo, todo dia, fazendo isso de rotina. Mas a meditação, ela só funciona se ela tem rotina, se ela tem disciplina. A gente chama isso de tapas em sânscrito. Esse fogo interno, sabe? De fazer alguma coisa com muita propriedade, com muita vontade. Essa disciplina eu vou precisar que você tenha. Então, guarda aí 10 minutinhos, 15 minutinhos, 20 minutos, o que seja, do seu tempo que você possa tirar feche os olhos, busca uma postura confortável e medita. Entre em contato com você. Esquece um pouco do mundo lá fora. Lembra que o mundo não vai parar de girar. Você vai precisar parar de girar primeiro, para depois a gente ter essa qualidade da meditação. Perfeito? A gente vai agora para a parte da meditação guiada, tá? Então a gente falou aí de 5 preceitos básicos que eu escolhi, tá? Para que a gente possa se pautar. A gente falou sobre intenção sincera, como sentar, como fazer a postura física acontecer durante a prática de meditação. A gente falou sobre a atmosfera perfeita que não vai acontecer e você vai ter que gerar isso por si só. A gente falou sobre a repetição da prática, faça isso todo dia, diariamente mesmo. E a gente também falou sobre o foco, tá? Então, esse foco de hoje vai ser como um body scanner. A gente vai levar a atenção para o nosso corpo por completo e também para a nossa respiração, saindo e entrando através das narinas. Então, eu vou te dar um tempinho, busca lá o seu espaço, observa qual é o espaço que você pode fazer aí a sua meditação ser incrível. Busca lá a almofada se você precisa, se você prefere no bloquinho, o seu tapete, a sua mantinha se você precisar, que a gente vai dar início à nossa meditação de hoje.